Beleza, galera. Vamos iniciando aí o nosso webinar. Estamos com um quórum menor que a gente imaginava, mas está tranquilo. Foi uma organização complicada aí, mas, muito obrigado por cada um que compareceu aí. A gente está sempre muito feliz aí de conseguir mostrar a oportunidade que é estudar aqui na École Polytechnique para brasileiros. E, enfim, né, para só explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica aqui, a gente vai apresentando, vamos fazendo uma apresentação bem né, generalizada aqui de todos os aspectos da IX. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir mandando aqui no chat, o pessoal vai anotando aqui. E aí, no final, a gente faz aí uma rodada de tirar dúvidas e tudo mais. Vai dar... E eu acho que vai ser mais fácil para o flow da apresentação. Lembrando também que vamos tá gravando, e aí, se vocês conhecerem alguém que não pôde vir, que teve algum compromisso aí, a gente vai estar gravando e vamos estar disponibilizando no Drive da Brasilix depois, lá no link da bio do Instagram. E é isso. Então, primeiramente, bora falar um pouquinho aí sobre a École Polytechnique em si, certo? Sobre a universidade. A IX, a École Polytechnique, tem uma história muito rica e eu acho que é um dos aspectos assim que faz a gente ter assim sentir assim o privilégio que é estudar aqui. Então é uma escola que foi fundada em 1794, 5 anos depois da Revolução Francesa. É uma escola extremamente antiga e nisso, né, carrega muita história, muita tradição. Inicialmente, né, como eu tenho aqui a foto do monumento, né, do prédio original da escola, ele era, né, situado no Quartier Latin, que é o bairro latino assim de Paris, né? E né, na época, no começo ainda não era militarizado, né? Só depois, em 1804, com Napoleão, que a escola foi militarizada em si. Tanto que, né, esse aspecto militar um pouco assim da escola, né, esse aspecto militar meio histórico, né, permitiu que, né, criassem, né, os alunos da Polytechnique participassem em vários episódios muito importantes aqui da história da França. Então, no caso, né, essas revoluções liberais, né, que são relativamente conhecidas aí de 1815, 30 e 48, né, tiveram ex-alunos da Polytechnique que lutaram nessas guerras, nessas revoluções, inclusive também na Primeira e na Segunda Guerra Mundiais, né? Isso é um aspecto que muitos assim, né, uma tradição que é muito bem passada para nós, né, assim, né, os veteranos aqui, né, toda a tradição que se mantém assim para valorizar essa história da Polytechnique. Em 1972, né, tardiamente, a primeira mulher ingressa na Polytechnique. Foi a primeira vez, né, que o concurso, né, para uma grande école, no caso da Polytechnique, né, foi aberto para mulheres, e no mesmo ano, no primeiro ano em que foi né, permitida a participação de mulheres, uma mulher foi a primeira colocada no concurso. Então, né, essa aluna também ela é extremamente né, simbólica para a história da Polytechnique. E em 1976, ela foi, né, nossa escola foi realocada aqui para Palaiseau, que, né, por conta de aumento do número de alunos, por conta de né, a dificuldade de realmente receber novos alunos, o número de laboratórios, de salas de aula, aquela estrutura antiga que era localizada no Quartier Latin, ela já não comportava mais o tamanho, né, realmente da Polytechnique. E aí a gente veio para cá, no Palaiseau, né, uma cidadezinha aqui no sudoeste, da região metropolitana de Paris, que inclusive aqui é um grande polo tecnológico, né? Não é somente casa da Polytechnique, também tem muitas outras universidades aqui ao redor. E empresas de tecnologia, isso mesmo. Uma curiosidade também é que a Polytechnique foi a primeira escola politécnica. Então, todas no mundo inteiro que são chamadas de politécnica são graças à influência
a inspiração da École Polytechnique. Sim, tem inclusive várias escolas, né? Por exemplo, tem uma escola politécnica na Bélgica, aqui na Europa, que ela também tem o símbolo, que é o X, também inspirado aqui na Polytechnique. Então, esse conceito de uma escola politécnica em que os alunos, né, eles engajam em diferentes áreas do conhecimento, né? Não somente engenharia, mas também né, matemática, até mesmo as áreas de humanas, que aqui é bem valorizado, foi iniciado aqui pela Polytechnique, né? Aqui a gente mostra algumas passagens notáveis, né, com uma foto também da nossa biblioteca, né? Esses bustos aí estão na biblioteca aqui da Polytechnique. Então, poxa, Becquerel, Cauchy, Fourier, Poincaré, todos, né, matemáticos extremamente conhecidos aí. Foram tanto, né, alguns foram alunos, outros foram professores, não tenho certeza exatamente de quem foi aluno, foi o professor, mas, sinceramente, assim, a gente, toda hora que a gente escuta sobre algum outro aluno, ex-aluno, assim, que foi nosso, né, entre aspas, veterano aqui, né, por exemplo, Cauchy, o próprio Cauchy foi aluno da Polytechnique, depois foi professor. Então, é realmente, assim, um pouco bizarro, né, você tá aqui estudando matemática, tá estudando, né, alguma coisa, assim, e aí vai lá, um teorema de Cauchy, ou alguma coisa que você, né, faz você lembrar que, caraca, esse teorema que a gente está estudando aqui, ele não somente é extremamente conhecido no mundo todo, mas ele foi feito, né, foi desenvolvido, foi estudado por um ex-aluno da universidade que eu estou estudando agora, sabe? Então, isso dá uma perspectiva, assim, que acho que ninguém aqui, né, principalmente vindo do Brasil, acho que ninguém conseguiria imaginar. E é realmente, tipo, inspirador demais, assim, a gente, né, tá em sala de aula, assim, e o professor comentar, né, teorema de Cauchy, assim, né, sou o veterano de vocês e tal. É realmente uma parada bem bizarra, assim, e é muito massa. Falando um pouquinho mais da estrutura da Polytechnique hoje em dia, né, há alguns poucos anos, a École Polytechnique, ela se juntou com outras universidades aqui da região, e também, né, no caso, ano passado, ou ano retrasado, se não me engano, com uma escola, né, a École de Pont, que fica em Paris mesmo, e eles criaram esse instituto, que chama Instituto Polytechnique de Paris, que uma junção de várias universidades, né, com todas essas universidades aqui, a INSTA, a École de Pont, a INSAE e as duas telecoms, para né, fazer parte desse instituto e, inclusive, né, quem faz parte, né, quem faz parte do concurso, né, quem participa do concurso para a École Polytechnique, automaticamente você também está concorrendo, né, você tem chance de concorrer para qualquer uma dessas escolas dentro do IPP, do Instituto. Hoje em dia, né, como eu disse, a gente fica localizado aqui no Palaiseau, né, na cidade de Palaiseau, e aqui, né, a gente é conhecido como o Plateau de Saclay, então é realmente um grande planalto aqui, onde é bizarro, assim, a quantidade de laboratórios, de polos científicos tecnológicos aqui ao redor. É realmente uma Silicon Valley francesa. Não acredito que tenha outro lugar, assim, na França que seja minimamente parecido com isso aqui, porque não somente, tipo, a École Polytechnique, né, ela é considerada a melhor escola de engenharia da França, né, e juntando com essas outras escolas aqui que também têm suas próprias forças, né, por exemplo, a École de Pont, ela é muito mais mais tradicional no quesito da engenharia civil. A INSAE, ela tem um lado muito mais virado para ciências econômicas e tudo mais. Então, cada uma dessas faculdades aqui do Instituto tem as suas forças, as suas coisas para se complementar, e realmente isso vira um polo aqui muito absurdo de junção de conhecimento, de laboratórios, de estrutura, e realmente acho que é o único lugar na França tão foda assim. Tem uma quantidade de alunos internacionais bem grande, né? Então, 41% de alunos internacionais, né? Isso vem do fato de que a École Polytechnique, ela se esforça com o objetivo de sempre estar aumentando, de sempre estar chamando alunos internacionais para cá.
Então, eu acho que isso vai continuar sempre, talvez até aumentar. Então, justamente por isso eu acredito que, né, a gente, como Brasilix, a gente acredita que facilmente o Brasil poderia estar tendo mais acordos de duplo diploma com a X, porque é realmente uma pena assim, serem tão poucas universidades do Brasil com esse duplo diploma, dada a cultura da Polytechnic de receber tantos alunos internacionais e dada a força dos estudantes brasileiros aqui, né? Que eu acho que é só uma baixa representatividade e que poderia ter muito mais, né? Então, também temos aí vários laboratórios, centros de pesquisa, né, esse dado aqui, né, de mais de 100 universidades parceiras do mundo, né, eu vou falar um pouquinho mais depois sobre o quarto ano aqui do ciclo, né, no programa de engenharia, que a gente tem a oportunidade de fazer um mestrado, né, e em relação aos rankings de universidade, né, os rankings mundiais aí estão entre os top 40, top 50 melhores universidades do mundo e, né, na França é realmente considerada a melhor faculdade de engenharia. Dentro aqui da Polytechnic existem vários programas, né? No caso, o Ciclo Ingenieur, que ele é o mais, digamos, né, o mais prestigiado, mais famoso, tradicional, né, que existe desde 1794. O programa do Bachelor, que ele é um pouco mais novo, não sei quantos anos ele tem, mas, né, se alguém souber aí colocar no chat. Ele também é um programa que é possível, né, de participar. A gente não vai falar muito dele porque ninguém aqui, né, ninguém aqui participa do Bachelor, mas temos brasileiros que estão no Bachelor atualmente. Mas o Bachelor também é direto da escola. Você termina o terceiro ano e você vem para cá. Isso, diferentemente do Ciclo Engineer, que você está em uma universidade né, do Brasil e você vem para cá depois de fazer 2 anos. O Bachelor você aplica logo depois do terceiro ano do ensino médio. E aí a gente tem também né, se alguém aqui, imagino que não, né, geralmente a gente não alcança muito, assim, o pessoal de pós-graduação no Brasil, mas temos também, né, muitos programas de mestrado e de PhD. Bem, isso é uma gama completamente diferente de programas também, né. Mas acho que vamos começar logo a falar, então, do Ciclo Engineer, né, acho que é o que todo mundo aqui participa e tem as suas características únicas que eu acho que faz ser, né, um programa tão único, diferente de muitos outros intercâmbios que pode se imaginar, né, como oportunidade de intercâmbio na Europa. E, né, para começo de conversa, vocês estão vendo aqui na foto, né, o pessoal utilizando o grande uniforme, né, que é o uniforme tradicional aqui da escola. Isso, né, toda essa questão da militarização e tudo, né, aqui para nós, alunos internacionais, isso não existe quase, né, existe muito pouca influência, assim, do militarismo aqui na nossa vida, mas a gente tem essa oportunidade de, por exemplo, participar e utilizar, né, esse uniforme, fazer parte dessa tradição. Ter a espada de oficial. Ter a espada, né, temos todos os símbolos aí que a gente pode carregar aí da escola. Mas falando um pouquinho mais agora da estrutura do programa mesmo, né, inclusive, né, para deixar claro, né, eu e a maioria, acho que aqui da Cal, estamos no primeiro ano agora, certo? Então, estamos aqui nesse finalzinho do primeiro ano, mas também temos outras pessoas aqui na Cal que estão no segundo ano e até mesmo formadas. E no final, né, se alguém tiver alguma dúvida específica de cada parte, vamos ter muita gente para poder responder. Mas basicamente, né, é um programa dividido em 3 anos, né, até aqui, né, já é possível concluir com um mestrado, mas vamos agora, né, parte por parte um pouco. Para alunos internacionais, né, principalmente nós, né, não francófonos, né, que vem de um país que não tem como língua nativa o francês, a gente tem um período aqui de, né, são os 4 primeiros meses em que a gente tem somente aulas de francês, né, mais uns 2, 3 meses, que ainda é um outro período separado, assim, que ainda tem aula de francês, mais um pouco de uma preparação, né, preparação
para o começo do programa científico mesmo, com um pouco de aulas de matemática, de física, tudo, mas realmente bem focado em preparar o pessoal, né, deixar a gente acostumado com o método de ensino francês e tudo mais. Esses 4 primeiros meses, né, 6 primeiros meses, a gente concluiu agora no comecinho de abril, né, final de março, comecinho de abril, a gente terminou esse meio tempo. E, né, acho que algumas pessoas mandaram, assim, no forms de inscrição do webinar, perguntando, né, como que vocês fizeram em relação ao nível de francês? Qual que foi a exigência, né, de nível B1, B2? Essa que é uma das grandes questões aqui do programa do Ciclo Engineer, que, para mim, pelo menos, foi uma das coisas que me chamou a atenção, que é o fato de que você não precisa ter nenhum nível de francês em nenhum momento, né, antes de chegar aqui na Polytechnique. Porque você chega aqui, eu cheguei aqui, por exemplo, zerado no francês. A maioria das pessoas aqui chegaram completamente zeradas no francês. A gente só sabia falar bonjour e só isso. E, cara, em 4, 6 meses, a gente conseguiu, né, a maioria aqui conseguiu o nível C1, C2 de francês. Tudo bem que era um teste um pouquinho mais fácil. Mas mesmo assim, sinceramente, a quantidade, né, a intensidade assim da evolução na língua francesa nesses primeiros meses é insana, é absurda. Né? Mas, enfim, passando para a próxima parte, para não demorar muito, mas a gente tem aqui os 3 meses, né, no tronco comum, que são é um trimestre, né, focado em matérias de base, assim, né? Então temos estatística, né, matérias de matemática, de física e economia, por exemplo, também. A partir do segundo ano, né, a gente começa a escolher de fato todos os nossos cursos. Então a gente tem 3 trimestres aqui, né, nesses 9 primeiros meses, para escolher sem nenhuma restrição, assim, né? Claro, né, dependendo do que você quer fazer no terceiro ano também é bom se planejar, mas virtualmente, assim, né, na teoria você teria total liberdade, né? A gente tem total liberdade de escolher quais cursos a gente quiser aqui nesses 3 meses, nesses 3 trimestres. Então, dentro de várias e várias áreas, né? E no final a gente tem um trimestre, um estágio em empresa, né, no mercado privado. No terceiro ano é quando a gente escolhe o nosso PA, que é o percurso de aprofundamento. Então, entre 15, mais de 15, se eu não me engano, especialidades, né, como, por exemplo, física, matemática aplicada, economia, engenharia elétrica, mecânica, enfim, diversos, IA, computação, várias especializações aqui. Você escolhe um como se fosse, né, como se fosse escolher o seu minor, né, sua especialização ali final, né. Aqui, inclusive, né, se vocês podem ler aqui, quando a gente conclui o terceiro ano, a gente sai, né, com o diploma de Master's Degree in Engineering. Então, esse terceiro ano, ele é considerado, aqui na França, pelo menos, como o M1, né, que é, tipo, um primeiro... um primeiro ano de mestrado, assim. Por isso que né, tem toda essa especialização aqui. E depois, 4 a 5 meses de estágio em pesquisa, apesar de que esse estágio em pesquisa é mais ou menos... ele geralmente não é necessariamente muito em pesquisa, assim, né? Tanto que, por exemplo, o pessoal que pega o percurso de aprofundamento em matemática aplicada, né, que é o pessoal que vai geralmente, por exemplo, para o mercado financeiro, o departamento de matemática aplicada fala assim, não, vão fazer esse estágio no mercado privado, vão fazer em um banco, vocês fazem um trabalho lá que, né, gera algum conhecimento científico, mas, sabe, não tem nenhuma restrição, assim, para fazer um estágio em laboratório ou algo assim, sabe? E, enfim, no quarto ano, né, seguindo o seu PA que você escolheu no terceiro ano, você pode fazer, né, não é obrigatório, mas você pode fazer o seu quarto ano, que é um ano de mestrado, de M2, no caso, em qualquer, né, tanto na IX você pode fazer, mas você pode fazer em qualquer outra universidade parceira da IX, né, na França ou fora da França.
E isso que eu gostaria de falar, né, quando eu citei aquelas mais de 100 instituições parceiras da IX no mundo, né? Então, tem instituições parceiras nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui na Europa como um todo, na Ásia, né, no Japão, China, Índia. Cara, tem por todo lugar. E é uma das oportunidades, assim, que mais chama a atenção, assim, também do pessoal daqui. Esse quarto ano, ele é bem chamativo, assim, justamente por, sabe, ser uma coisa meio única, assim, que a IX tem todas essas universidades parceiras. E aí você, né, de fato, com o quarto ano, né, terminado, você ganha o diploma do engenheiro politécnico, né? Esse que é o diploma, assim, que geralmente aqui na França, pelo menos, é independente, né? Se você terminar aqui no terceiro ano ou no quarto ano, a empregabilidade de alunos da IX só, né, de ter formado, né, de ter no currículo que você é aluno, né, que você se formou aqui, já é muito absurdo aqui na França, principalmente, né? Então, nesse sentido, cara, as oportunidades aqui que a gente tem eu acho que únicas, assim, diferentes de outros programas de intercâmbio, eu acho que é toda essa questão, né, da língua e da cultura, que, né, a gente tem essa oportunidade de aprender francês, né? Inclusive, essa fotinha aqui era do curso de francês que a gente fez, né, durante aqueles 4 meses iniciais. Né, um ensino de ponta absurdo aqui, né, considerado como a melhor escola da França. Um network muito absurdo, né? Então, toda essa história aí de mais de 200 anos de escola, né, junto com, sabe, ex-alunos absurdos aqui que são, sabe, empresários, são empreendedores. Então, por exemplo, né, a gente colocou aqui essa fotinha que foi do evento, né, dos padrinhos dos alunos internacionais. Então, cada um dos alunos internacionais aqui, né, recebeu, né, foi escolhido por um ex-aluno para ser afiliado desse ex-aluno, e com isso a gente, né, cada um aqui tem um padrinho ou uma madrinha para conversar a respeito de estágio, de escolhas de carreira. E, né, cada um aqui tem a oportunidade de falar com seu padrinho, sua madrinha, por exemplo, para, poxa, me recomenda aí algum estágio, sabe? Você conhece alguém nessa área para conseguir me ajudar? Então, é um networking muito, muito forte, é uma comunidade muito forte aqui. Claro, né, a questão das viagens aqui, todo mundo tendo, né, nossos períodos de descanso aqui, as semanas de recesso, a gente sempre tenta viajar e, pô, estando bem localizados aqui em Paris é muito bom para viajar por todo canto. E, como eu disse, né, a empregabilidade e a pesquisa na X são, assim, únicas, sabe? Quem tem vontade de seguir alguma carreira mais específica, né, que nem mercado financeiro ou algo relacionado à engenharia da computação, emprego não vai faltar. E pesquisa, enfim, a área de pesquisa aqui na X também é extremamente valorizada. E junto com tudo isso aí que vem na IX, a gente também tem uma vida comunitária muito grande com os franceses, que inclusive ajuda muito na nossa língua. No começo, quando a gente só tinha feito as aulas, a gente percebia um nível, e quando a gente chegou aqui, falando com os franceses nativos, nossa, o nível aumenta numa velocidade absurda, assim, muito mais rápido, eu acho, que nas aulas, que já dão uma base super boa para a gente conseguir interagir com os franceses. Mas aqui a gente tem muita oportunidade de interação, né, da vida comunitária. Tanto porque a gente mora dentro da universidade, tem os dormitórios aqui, que são pagos e obrigatórios, mas a gente vai falar sobre custo depois. Mas você vive junto com a sua sessão esportiva, porque aqui, como é militar, cada pessoa é separada em uma sessão esportiva, que seria como se fosse o grupo militar, né, do aluno. Então, você faz esporte com essas pessoas, você tem a viagem organizada, né, pela sessão esportiva, que é o VOS, que, por exemplo, o ano que vem, o pessoal da escalada, que é a minha sessão, a gente vai para a Itália para escalar no mar. E, além disso, também tem as tradições da escola, como a gente falou da espada de oficial, que a gente tem uma cerimônia em que a gente recebe a espada, ou também tem a bicorne, que é esse chapéu característico, né, francês, que a gente usa no nosso uniforme.
também tem uma cerimônia para receber ele. E aí, inclusive, também tem outros eventos. Aqui a vida comunitária é muito rica. Tem eventos como um show aqui no campus, que várias outras escolas vêm. Tem festas internas, por exemplo, tem uma festa que chama Festa da Toga, que é tudo num clima assim meio grego, romano. Todo mundo vai de toga para a festa. Tem festa, por exemplo, só durante a semana, quinta-feira, o pessoal vai lá, bebe uma breja, fica lá conversando. E, inclusive, tem outras coisas, que são chamados os binês, que são as organizações estudantis. E aí, entre eles, tem, por exemplo, o Biné Loisir, que é um biné de totó, de jogo de videogame, de vários outros jogos. É como se fosse um arcade aqui. Tem uma sala específica, assim, só do Biné Loisir, né? Que tem todos... tem uma estrutura inteira, assim, uma sala de jogos lá, né? Isso. E aí tem um prédio, assim, cada biné tem o seu. Aí também a gente tem outros binês. Tem binês de comida, com o biné de degustação de cerveja, que eles fazem eventos para todo mundo, todos os alunos degustarem, quem quiser participar, com uma janta inclusa, com pão, queijo. E também tem o binê de degustação de vinho, tem o binê também do Sticks and Vibes, que é o pessoal que faz música, que remixa, que vai fazendo nas festas que a gente vai. Tem binês, que é o binê de teatro, que são os binês mais artísticos. Tem os binês das artes, que são os binês de artes plásticas. Tem o binê de foto, que inclusive é o binê que tirou as fotos que a gente está colocando aí, que são alunos que gostam de ir para os eventos e tirar fotos. Tem e todos os binês têm um processo em que eles ensinam você a fazer. Então, você não precisa ser profissional, mas eles fazem com uma qualidade absurda. E, por último, a gente também tem binês internacionais, que tem o binê Inter, que é o binê de todos os internacionais, mas também tem cada país ou cada grupo, nacionalidade, faz o seu próprio binê para apresentar a sua cultura para os outros. Como, por exemplo, o Brasilix, né? E também tem o Bobar, que é o pessoal que fica no bar, que é bem, digamos, trabalhoso, porque você fica até às 5 horas da manhã, quinta-feira, mas não é obrigado a participar também. Tem os franceses malucos que gostam de ir para lá. E todo ano servindo cerveja para todo mundo. Todo ano a gente tem seis pessoas que participam do Bobar, né? A gente tem literalmente um prédio aqui que ele é gerido pelos alunos. E dentro desse prédio a gente tem esse nosso bar, que é o Bobar, e é onde também acontecem todos os rolês semanais aí. E aí seis pessoas por ano, né, se voluntariam aí para trabalhar no Bobar, e os caras trabalham muito, assim, né? Mas, enfim, é muito legal ter essa comunidade, assim, com esses clubes, né? No caso, o Bobar, né? O pessoal que, dá a vida ali para manter, assim, essa vida comunitária acesa, assim, e é muito legal, assim, de ver, sabe, realmente o pessoal se engajando, assim, tanto e valorizando tanto essa vida comunitária, sabe, fazendo valer a experiência aqui muito mais que só o estudo, assim, sabe? Normalmente os binês não tem muito um caráter técnico. Tem poucos, tem alguns assim. que tem, mas normalmente é uma coisa mais comunitária, acaba sendo um pouquinho, tipo, extravasar um pouco, assim, sair um pouco da mentalidade de estudo e tudo. Mas também temos binês aí de robótica, de... O Biné Rezo, que é o biné que mexe com o Wi-Fi do campus, que faz várias coisas. Tem uma empresa júnior aqui também, né, que é o X Project. Tem de tudo, assim. Tem mais de 200 binês aí para quem quiser participar, né? E aí, em relação ao concurso, né, como é que vocês podem fazer para entrar? O concurso ele vai ter separado em 3 partes: a parte do dossiê de inscrição, a parte da preparação da prova, né? E no final você recebeu o resultado. E o que você faz depois, né, de receber o resultado? Esse ano as aberturas das inscrições começou em maio e ela vai terminar dia 14 de setembro. E é importante começar um pouquinho antes, porque tem o SOP, que é um dos documentos que é mais difícil, assim, de fazer, porque é um texto chama Statement of Purpose, que é você falar por que você quer trabalhar. E eu acho que, se eu não me engano, são 200 palavras. Não sei mais quanto que é, deve ter mudado aí. Se alguém souber aí exatamente quanto que é o tamanho da carta de motivação. Mas se eu não me engano... Eu acho que dava tipo umas 2 ou 3 páginas, mais ou menos. Isso, 2, 3 páginas.
E aí você também precisa de cartas de recomendação dos professores das faculdades. Eu acho que são no mínimo 2. Sim. E essas são as 2 coisas que eu acho mais difícil que tem. Que também é tranquilo, tudo tem que ser em inglês também. Inclusive tudo é em inglês, tá? Porque a gente vai participar de um processo de pessoas que não falam francês. Se você já souber falar francês também, melhor ainda, mas não é obrigatório, como o Kim já disse. E precisa traduzir alguns documentos, que é tranquilo, acho que dá para fazer pela internet, eu acho que não precisa ser juramentado. Eu acho que, se eu não me engano, um ou outro eu fiz juramentado, mas não tem necessidade. Acho que não tem necessidade. E aí, depois de setembro, você, no site bem arcaico deles, você vai receber lá o resultado, se você foi indicado para as escolas, né? Porque, como o Kim também já falou, a gente faz o concurso para o IP, do Instituto Polytechnique, que a École Polytechnique está dentro das escolas que estão lá. Você ainda presta para Insta, para Ensaio, todas as outras que estavam lá. Então, você recebe, no dia 10 de outubro, o resultado de quais escolas que te permitiram, entre aspas, fazer a prova deles. Eles vão olhar classificação, vão olhar várias coisas, as coisas que você fez fora do acadêmico, e eles vão te dar um resultado de admissibilidade. E aí, depois que você recebe ele, você vai receber a data de 2 dias de prova oral. Normalmente é matemática junto com conhecimentos gerais ou entrevista, e física no outro dia junto com o que sobrou. E um pouquinho mais dessa prova oral, é uma prova bem tranquila. Ela tranquila, digamos, de ansiedade, porque é um professor que vai falando com você e ele te dá dica quando você está muito empacado, mas é uma prova difícil, assim. Você tem que estudar, porque em matemática cai a álgebra linear e análise. Em física é meio surpresa, assim, mas eu acho que normalmente o que estava, né, no padrão nos outros anos era cair eletrostática e mais alguma coisa. Mecânica sempre cai. E mecânica. E aí a parte de análise real, que é como se fosse um cálculo, só que um pouquinho mais rigoroso, particularmente eu achei difícil, porque no IME a gente não tinha aula, né, para isso, mas estudando sozinho dá para pegar. E a prova também, como eu falei, é de um estilo mais tranquilo, que o professor, quando você fica muito empacado, ele te dá uma dica, pense em tal coisa, em qual teorema que você usaria sabendo tal coisa, e aí dá para desenrolar na hora. E o resultado sai em dia 25 de novembro. Eu acho que a prova, assim, ela é, que nem o Matheus disse, é tipo, os assuntos que caem de fato nas provas, eles não são triviais nem um pouco. Sabe, tanto os cursos de álgebra linear no Brasil, quanto os cursos de cálculo, eu acho que eles não, nem em níveis de cursos obrigatórios de engenharia, eu acho que nenhum chega no nível da exigência da prova da Polytechnique, mas, né, com o Dropbox, com todas as orientações aqui que a gente pode passar para vocês de estudo, e também com o grupo de estudos do WhatsApp para o concurso, eu acho que é realmente tranquilo, assim, de estudar para isso. E o método de avaliação é realmente o que realmente faz, né? Inicialmente você pode até achar um pouco que é uma pressão ali, que você vai estar falando, né, em inglês com um professor, né, tentando resolver a questão, mas é justamente isso que faz com que a prova seja mais tranquila do que ela poderia ser, porque ela poderia ser mais complicada, né? Porque um professor ali, sabe, te confirmando ali o teu raciocínio ou falando, poxa, tem certeza que você vai por esse lado? Acho que você vai perder tempo. Pensar em tal coisa, será que não tem uma coisa mais simples que eu posso fazer? Sim, eu acho que é realmente tipo algo que te tranquiliza ali na hora e parece, né, sempre pareceu, né, tanto de histórias aí de pessoas que fizeram a prova antes da gente, quanto outros alunos aí, o que a gente sempre sente é que a avaliação ali na hora é um pouquinho mais holística, assim, ela é mais no geral, assim, do seu raciocínio, não é necessariamente, assim, se você conseguiu resolver a questão ou não, não é preto no branco, assim, é realmente justamente o contrário. Então, é realmente um concurso que se precisa estudar bastante, mas eu acho que o quanto você estuda é mais recompensado
por conta do método de avaliação, assim. E aí a gente vai passar para a parte de bolsas e custos. A Opa. parte de custo, na verdade. Bom, pode começar aí. Fala aí, Varanda. Perfeito. Não, até deixa eu primeiramente me apresentar também. Meu nome é Rafael, gente, mas como meu sobrenome é Varanda, eu fiquei popularmente aqui, meu apelido virou Varanda ou Sacada ou qualquer diverso. Eu fui da Poli-USP, né, e estou aqui na École Polytechnique em duplo diploma. Até queria, se você puder voltar do último slide, só para também dar algumas palavras encorajantes, assim, que assim, sobre o processo, ele pode parecer um pouco, e algumas coisas que a gente coloca sobre a École Polytechnique, ela é a melhor da França, é uma faculdade espetacular, isso pode parecer um pouco desencorajante de alguma forma, mas assim, hoje em dia eu acho que a principal coisa que impede de ter mais brasileiros aqui é a barreira também de conhecimento. Poucas pessoas sabem dessa oportunidade, poucas pessoas sabem desse concurso e poucas pessoas aplicam. Então, assim, de alguma forma, de você saber que tem o concurso, você tem um resultado bom, é, a chance de você conseguir, assim, não é descartável, é sempre bom tentar. Eu digo que, assim, eu acreditava que não ia ter dado certo para mim e no final deu. E assim, também sobre esse processo, a parte de longe, a parte mais complexa dele, a que normalmente é mais difícil de passar, é esse envio de documentos em que você vai mandar seus resultados, você vai mandar também todo o seu currículo, seu statement of purpose, e nessas coisas é importante colocar tudo que você fez, desde antes da faculdade até depois. Então, se você teve alguma medalha científica no ensino médio, se você participou de algum grupo técnico. No meu caso, eu participei de representação docente na universidade, eles gostaram muito disso. Então, você nunca sabe o que eles vão querer escutar, o que eles vão querer de você, e às vezes assim, por exemplo, eu tinha resultados acadêmicos ok, mas não eram excelentes, mas de alguma forma eu consegui compensar com um pouco desse extracurricular. Então, às vezes você vai ficar um pouco nessa situação. Ah, o que eu coloco, o que eu não coloco, e na minha opinião, você sempre envia tudo, e aí vai que, tipo, alguma coisa eles vão gostar, assim, sabe? E as provas orais também, queria dar uma estatística, eu acho que em algum ano eu vi acho que foi em 2019, eu vi um dado que falou que de 29 pessoas que fizeram a prova, 26 passaram, né? Então, realmente não é uma prova eliminatória, assim, óbvio que é muito importante estudar, assim, mas digo assim, não como incentivo, mas assim, se você não tiver tão seguro em algum assunto, as coisas dão certo também, sabe? Vocês têm que chegar lá, saber um pouco desenrolar, tá com o inglês um pouquinho afiado ajuda na hora, mas no final das contas, assim, é um concurso que parece assustador, mas ele é possível, ele é alcançável. E, por exemplo, hoje em dia, nosso ano tivemos 14 brasileiros vindo aqui para X, mas em média, normalmente são 6, 7 que vêm. Mas é importante falar que antes da pandemia, em que esse concurso já era um pouco mais popular, as pessoas tinham conhecimento dele, costumava ter mais de 20 brasileiros em média aqui. Então, realmente é botar na cabeça que tem que aplicar e a chance de dar certo realmente está aí. Mas vamos falar então sobre dinheiro, né? Pode passar o slide. Então, com essa imagem icônica do Lula e do Macron, a gente inicia o assunto para falar de custo, né? Porque para fazer qualquer intercâmbio na Europa, hoje em dia, acho que não tem como passar. Podia ficar no outro, mas tá ótimo. Mas não tem como passar reto sobre o assunto de custos aqui. Então, o euro tá a 6,50, né? E acaba que a gente está numa cidade que não é Paris, mas é uma cidade perto de Paris, então as coisas aqui são caras. Então, como fazer, né, para você se sustentar aqui? E uma coisa que é importante também, né, de mencionar é que a faculdade ela tem uma tuition, né? Então, para estudantes que não estão em duplo diploma, e o duplo diploma, acho que hoje em dia os únicos convênios que existem são com a Poli-USP e com o ITA. Para estudantes que não fazem duplo diploma, você tem que pagar essa tuition, que eu não sei mais o valor exato. Existem algumas reduções, principalmente se você for
tiver algum passaporte europeu, ou se você declarar que você não consegue pagar tudo, mas ao mesmo tempo é uma quantidade que, principalmente convertendo, é salgada, né? Então, diante O, de tudo isso, pode falar, por a favor. quantidade eu acho que são 14 mil pro segundo e terceiro ano, em média. E o primeiro ano é 7 mil, 50% de desconto se você for europeu, por ano, né? Lembrando também. E eles também dão desconto se você manda. Como é que chama? Tipo, quanto seus pais ganham, a renda familiar, e eles podem dar esse valor em euro. Isso. Isso mesmo, dá uns Isso, 38 mil euros. E isso. aí? Então, perfeito, né? Então, tipo, e isso ainda somado com moradia, somado com muitas outras coisas, pode parecer bastante assustador de princípio, né? Mas a École Polytechnique tem boas maneiras de ajudar os alunos que se situam aqui. Então, eu queria falar, aqui a gente vai querer falar sobre algumas bolsas que tem aqui e também sobre a possibilidade de pegar o empréstimo, que eu já discorro mais. A melhor bolsa e a mais conhecida também é a Bolsa Eiffel. A Bolsa Eiffel, ela tem um processo bastante exigente, acho que em questão de notas, principalmente, e também em algumas exigências, mas ela é uma bolsa muito boa. Com a Bolsa Eiffel, você fica isento de pagar essa tuition, né? Então, esses 38 mil euros não ficam mais a seu custo, você não tem que mais arcar com eles. E ela também te paga, acho que um pouco mais do que 1.100 euros por mês. É uma bolsa oferecida pelo governo da França e, tipo, é a bolsa mais difícil de se conseguir. Mas também é uma bolsa que realmente você vive bem aqui, se você tiver Eiffel, óbvio que sempre vão ter alguns momentos em que você vai ter que gastar um pouco mais. A chegada aqui você acaba tendo que gastar um pouco mais de dinheiro, né, para meio que se adequar. Você vai estar querendo ou não num novo país, num novo continente. Em alguns momentos você vai querer voltar para o Brasil. Mas essa é uma boa opção de bolsa. E as outras bolsas que tem também, que são oferecidas aqui pela França, pode passar o slide, são a bolsa SquarePoint Fulgence. Todas essas três bolsas, vocês vão saber se vocês foram indicados ou não logo após o processo de. Não logo após, mas após o processo do concurso da X, né? Então saiu o resultado em novembro, normalmente em janeiro, no máximo fevereiro, vocês vão saber se vocês foram indicados para alguma bolsa. É, então, é uma indicação pela X, não tem como você aplicar para essa bolsa por você mesmo, né? E então, se ele, principalmente, não tem muito o que fazer, mas essas duas bolsas, a bolsa SquarePoint fornecida pela SquarePoint, nota-se. E a Bolsa Fulgence é uma bolsa da Politecnique mesmo, para os alunos. E essas duas bolsas, elas fornecem 800 euros por mês para os alunos, né? 800 euros por mês normalmente é o suficiente para você viver aqui. Depende muito, né? Assim, falando de custo de vida aqui, vai depender muito do que você quiser fazer. Muito. Então, por exemplo, se você for viver meio. Vai depender muito, né? Se você for economizar, você pode gastar por volta de entre 600 e 700, mas se você quiser se dar acesso a mais algumas coisas, viajar algumas vezes, ir mais para Paris, isso começa a encarecer, né? Mas 800 euros é um valor que com certeza já ajuda muito e, enfim, também é uma bolsa oferecida pela França e é um pouco menos difícil de conseguir que a Eiffel. Em muitos anos, teve muitos anos, acho que em 2022 talvez, que praticamente todos os brasileiros que passaram no concurso foram contemplados por pelo menos uma dessas bolsas, né? Então, isso ajuda muito. Eu acho que pelo que eu lembro que quando eu estava prestando o duplo diploma, uma das coisas que me chamou muita atenção sobre a X também era a porcentagem, por exemplo, dos brasileiros que estão estudando aqui, a porcentagem que tem bolsa, né? E é muito alta normalmente. Aqui mais da metade tem bolsa, acho que deve beirar uns 70%. Então, ajuda muito a você conseguir se sustentar aqui. É, legal.
E, enfim, pode passar. E a última bolsa que eu vou falar é sobre Ô, a Rafael, Braftec. Pode falar. ainda tem a Braftex? Não, pode falar então. Tem a Braftec. Teve um pequeno efeito nos slides, para quem viu, né? Mas a Bolsa Braftec é uma bolsa diferente das demais, oferecidas pelo governo brasileiro. É uma bolsa muito boa, eu acho que em termos de quantidade de absoluta que você é pago um pouco menos do que a SquarePoint e a Fulgence. Então, como que ela funciona? Você recebe 1.340 euros por mês, fora um auxílio de instalação de 1.300 euros de passagem de ida e volta, mas isso dura somente um ano e meio. No outro um ano e meio, você tá meio que por você. 1.340 euros por mês, assim, é uma quantidade que você nunca vai gastar, assim, só se você realmente esbanjar muito. Então, a ideia dessa bolsa é você gastar parte dela e guardar. E ela ajuda muito porque no momento em que você começaria a parar de receber dinheiro, você você começa a estagiar aqui, né? Isso é importante falar nos planejamentos financeiros. No segundo ano você tem estágio, no terceiro ano você tem estágio. Esses estágios têm sim como ajudar no planejamento financeiro. Você acaba recebendo sempre em euro, né? Então ajuda você conseguir se sustentar e até conseguir um dinheiro a mais. E, enfim, em valores acho que cabe discorrer depois. Vale a pena dizer também sobre a Braftec que, por exemplo, as outras bolsas elas são meio tipo, vai, você conseguiu, pegue, não tem por que você não pegar. A Braftec eu acho que sempre vai existir ela é um pouco mais complicada. Por ser uma bolsa do governo federal, você tem algumas exigências que você tem que cumprir. Dentre elas, você tem que ter um resultado acadêmico satisfatório, senão a bolsa pode ser cancelada. E eu acho que o mais popular e o mais complicado é que a bolsa não te permite, na teoria, ela não te permite sair da França pelos 3 anos de estudo que você tiver aqui. Na prática, você pode sair da França, você não pode sair do espaço Schengen, né? Nível de francês que você precisa da Braftec para Braftec é B1, mas assim, falo como alguém que tem a Braftec que você fazendo, tipo, você como normalmente uma pessoa que é falante de português e faz um básico de francês, eu fiz uma aula por dia por um mês, que eu não falava francês, fui fazer um TCF, que é o resultado, uma prova que eles aceitam, e, e consegui B2. Então, assim, realmente é contornável esse problema da língua, tipo, não é o problema. Acho que principalmente as coisas sobre é, fiz o TCF depois de ter saído o resultado, fiz em maio, mas depois a gente fala sobre isso. Mas enfim, algumas coisas sobre a Braftec também que são um pouquinho complicadas, esse negócio de não poder voltar para o Brasil é um pouco complexo. A parte de documentação dela é um pouco mais chata também, e você depende de inscrever um projeto. Então, qual que é o lance desse projeto, né? Se você normalmente muitas universidades já apresentam alguns projetos para alunos que querem fazer intercâmbio de Braftec, mas se a sua não oferece, o que você vai precisar é entrar em contato com algum professor e pedir para ele escrever um projeto Braftec para você, né? E e isso demora, você tem que, na verdade, fazer isso um ano antes, então ele exige um pouco de preparo, né? E normalmente uma coisa que a Braftec vai exigir é que você volte para o Brasil depois dos seus estudos. Por fim, acho que a última coisa que vale falar sobre ela é que ela um pouco impede você de fazer o quarto ano. Quarto ano aqui na Politécnica ele é opcional para os estudantes internacionais. Então, muita gente acaba o terceiro ano e ingressa direto no mercado de trabalho. Quem está em duplo diploma normalmente acaba o terceiro ano e volta para acabar os estudos no Brasil. E se você tem Braftec, você tem que voltar para o Brasil e mostrar que você vai ficar no Brasil por pelo menos algum tempo, né? Porque é um investimento que o governo brasileiro está tendo em você. Então, assim, eu sou o único da X24 que tem Braftec, na verdade, sou o único nesse momento daqui que tem a bolsa. E eu digo que assim, ela é um pouco pacto. Assim, você está abrindo mão de muita coisa, mas você recebe muita coisa em troca. Eu não conseguiria estar aqui se não fosse a bolsa. Então, fiquem espertos com isso, assim. E uma coisa que acho que vale a pena falar dela também é que
os requisitos acadêmicos dela são mais baixos do que as demais. Normalmente, se você já conseguiu entrar na Polytechnic, você vai conseguir Braftec. E se, por exemplo, você não. Enfim, caso tenha alguém aqui que ainda cogita fazer Polytechnic, mas também outras universidades da França, ela está disponível para qualquer tipo de universidade da França, intercâmbio Brasil-França, e aí realmente é procurar, e é uma oportunidade muito boa que também não é tão disseminada. Por fim, né, falando de 3 bolsas que tem, acho que existem mais, mas elas estão mais ocultas. Pode falar, Kim, por favor. Pois é, eu só queria comentar, que você tinha comentado, né, sobre a Bolsa Eiffel. A Bolsa Eiffel, ela também, né, dá é, as passagens de ida e volta, né, para o Brasil. Uhum. E eu queria só comentar, né, para alguém que, né, está aí esse ano tentando o concurso da X, quando a gente recebe o e-mail, né, depois do resultado da X, que a gente vai estar sendo indicado para a Bolsa Eiffel, a gente recebe também uma orientação em relação a como talvez mudar ou escrever o nosso Statement of Purpose com o objetivo de ter mais chance de ganhar a Bolsa Eiffel. Então, para quem estiver agora aí fazendo, né, o SOP, a carta de motivação para a Polytechnic, já para o concurso, e quiser aí saber, geralmente a Bolsa Eiffel ela busca pessoas, né, busca recipientes que vão ser pessoas que vão trabalhar no mercado privado da França. Né? Então, eu tinha escrito inicialmente na minha carta de motivação original, eu tinha botado meio que, tipo, os meus objetivos, eles estavam ali um pouquinho divididos entre me lançar um pouco no mercado privado aí, né, no meio corporativo, mas também eu tinha um pouco um lado que gostaria de fazer um pouco de pesquisa em laboratórios na França. E aí, quando eu recebi essa orientação aí da instituição da Bolsa Eiffel, né, que é a Campus France, automaticamente, assim, eu já peguei minha carta de motivação e alterei quase toda ela, assim, a parte final ali dos meus objetivos profissionais. E, pô, eu obviamente menti, assim, em muita parte, eu só falei, não, quero trabalhar nisso, quero poder, sabe, assim como eu estagiei no Brasil em tal coisa, eu quero poder, como que eu posso dizer, trazer impacto para a França nesse sentido, naquele, trabalhar em áreas estratégicas da França, não sei o quê. Tipo, eu carteei total ali, meti várias migués só por, tipo, realmente, assim, com o objetivo de alcançar todas as coisas que eu sentia que a Bolsa Eiffel queriam ler assim de mim, né? Tinham uma expectativa. Então eu acho que isso é legal assim de comentar só em relação a esse quesito aí da corte de motivação. Enfim, importante. E assim, pô, mas e se eu não conseguir nenhuma bolsa? Como que eu faço? Você tem a Politecnic, ela oferece para os estudantes um empréstimo. É um empréstimo sem juros, né? Então você pega o dinheiro e você devolve ele sem juros com o passar dos anos. E assim, dependendo da sua situação, você pode usar ele para coisas diferentes, né? Você pode pegar seu empréstimo e usar ele para pagar a anuidade da faculdade e acabar tentando se sustentar um pouco mais com o outro dinheiro. Se você não paga a anuidade, você pode tentar, o empréstimo pode ser seu sustento aqui, né? E como que ele funciona? Você pode solicitar, acho que são valores discretos, né? Então, se eu solicitar um empréstimo de 200 por mês, 400 por mês, 600 por mês, 800 por mês, no fim das contas, eles falam por mês, mas você vai receber o ano inteiro de uma vez, né? Então, se você pedir 800 por mês, vai cair uma paulada de 9.600 euros por ano, e depois uma parte disso é descartada. E qual que é o lance desse empréstimo, né? Você só passa a pagar ele, tipo, como tá nesse esquema aqui, passa a pagar ele aqui, você acabou sua escolaridade, fez um quarto ano, você não paga nada no quinto ano e você começa a pagar ele no sexto ano. E como que se dá esse pagamento? No sexto ano você começa a pagar por mês, né, uma quantidade equivalente ao que você recebeu, mas 1/15, no sexto ano você tem que pagar
um quinzeavos do empréstimo. No sétimo ano, você tem que pagar dois quinzeavos do empréstimo. No oitavo ano, três quinzeavos. No ano, quatro quinzeavos. E no décimo ano, cinco quinzeavos. Então, no total, você pode fazer a matemática e fecha, dá o valor inteiro. Pode confiar na minha palavra. E aí, assim, então é legal porque, assim, ele te dá um espaço para também você começar já ter um espaço no mercado de trabalho, né? Sair do mercado de trabalho já tendo que começar a pagar dívida é muito pau, né? Então, nos primeiros anos, você não teria que arcar muito com essa dívida, e depois que você já talvez estivesse recebendo mais, seria menos trabalhoso ter que lidar com ela, né? E e assim, uma coisa que vale a pena ser dita também é que aqui não é raro de existirem acordos de, por exemplo, uma empresa quer te contratar e você fala, pô, beleza, me contrata, mas eu quero que você mate meu empréstimo, paga meu empréstimo para mim. Por circunstâncias que acho que não valem a pena ser discorridas aqui, não é, isso existe aqui. Óbvio que não é uma coisa que dá para contar com, né, no seu planejamento financeiro, mas é bom saber que existe, né? Então, e assim, outra coisa, tem gente que pega o empréstimo sem precisar e deixa o dinheiro investido, porque como é sem juros, você tá fazendo dinheiro com dinheiro, né? Então, fica aí essas coisas aí. Fica aí, é uma opção que tá, né? Então, se você não conseguir bolsa, você pode tentar conseguir esse empréstimo para te ajudar. E realmente não é algo. Óbvio que, principalmente, voltando para o Brasil, é algo difícil, porque o euro sobe, mas é algo que é super legal pensado na faculdade, né? Para ajudar os alunos que não conseguem, tipo, que estão numa situação que seria mais difícil de se sustentar aqui, né? E acho que de condição financeira é isso. Acho que devem existir algumas outras bolsas, mas enfim, essas são as mais populares e as que estão no passado recente da École Polytechnique dos brasileiros. Então, acho que nisso agradeço muito. Pode passar o slide. Agradeço muito a participação do mundo, assim, tipo, a ideia é realmente apresentar para vocês um pouco sobre esse universo, né, desse concurso, que parece um pouco distante, né, e é uma oportunidade super legal. Então, agora a gente nossa ideia é fazer um movimento mais de tirar algumas dúvidas, para esclarecer mais algumas coisas que talvez a gente não tenha falado. Então, passo a palavra para o Kim. Como que você quer fazer, querido? Por favor. Eu ia comentar, né? Eu ia perguntar se a Sabrina quer falar alguma coisa aí também, né? A Sabrina, ela se formou aí ano passado e, né, temos aí algumas meninas na Cal. Não sei se o JP ah, passou a oportunidade aí de abrir a câmera ou o mic da Sabrina. Passei. Ah, Tá autorizado. então fica à vontade, Sabrina. Ih, não tá dando certo? Ah, não. E JP. E aí, JP? Tenta agora de novo. Foi. Top. E aí, gente, beleza? Bom, eu só queria ratificar o que eles falaram, né? Que vir para X é uma grande oportunidade. Eu dei na Poli, em mecânica, e eu estou agora no meu estágio 3A, que eles comentaram, né? No estágio. E, cara, de verdade, eu acho que vir para a Politecnique mudou a minha vida, assim. A oportunidade de estudar coisas que eu nunca estudaria no Brasil. Eu estudei mais matemática na Politecnique, no Brasil, engenharia mecânica, é totalmente diferente. Então, acho que essa flexibilidade aí de poder escolher as matérias também é super legal e interessante para quem vem. A gente tem uma grade bem fixa a ser seguida no Brasil. E, eu, assim, acho que eu tô aberta para se alguém quiser entrar em contato, eu vou deixar meu chat também, se tiverem perguntas. A gente tem poucas brasileiras na Politecnique, mas eu diria que o ambiente, assim, foi bom para mim, eu tive uma experiência muito boa.
E se alguém quiser tirar dúvidas mais específicas quanto a isso, estou super disponível. Beleza, salve, Vitor, beleza? Cara, a própria Polytechnic, né, Eu posso falar como... Porque eu quase a mesma coisa, né? Que a gente estava no IME. Ah, sim, diga. Então, como a gente não tem duplo diploma, prazer, eu sou Matheus do IME, e o IME ele não tinha duplo diploma com a Polytechnic. Então, o que a gente faz é normalmente fazer os 2 anos de básico e prestar a prova logo em seguida. Porque é uma vantagem que a gente acabou de ver a todas as matérias de física, né, que tem no básico, e também acabou de ver a álgebra linear. Nada impede de você fazer o processo no terceiro ano. Uma coisa que a gente não falou, que é importante falar também, é que você só pode prestar uma vez só. Se você é recusado uma vez, você não pode prestar mais para a École Polytechnique, mas ainda continua podendo para as outras escolas do IP, né, do Instituto. E então tem que escolher bem esse período de prestar. No meu caso, o do JP e do Henrique Faia também, que é outro que veio do IME também, a gente preferiu escolher o terceiro ano, o segundo ano para prestar, porque a gente só fez o básico e estava com as coisas mais frescas na cabeça. Apesar de não ser igual, é bem parecido e é no mesmo contexto, né? Não é como se a gente tivesse que dividir a atenção entre estudar para a faculdade e estudar para a prova da Polytechnic dividido. Sim, basicamente é realmente, tipo, na verdade, acho que a própria Polytechnic, ela exige que você tenha feito ali, pelo menos esteja no segundo ano de faculdade em alguma área de STEM, né? Então, engenharia ou matemática, ciência da computação. Então, física. Então, a partir né, você estando no terceiro semestre de algum desses cursos, você, né, em maio, você podendo começar ali as inscrições, você já pode prestar o concurso. Sobre a dúvida de conseguir retornar e formar na universidade de origem, no caso, né, esse é o calcanhar de Aquiles dessa oportunidade, que é o fato de que a gente, infelizmente, só tem duplo diploma entre o ITA e a Polytechnic e a Poly-USP, né? Então, mas justamente eu acho que, tipo, essa é uma questão que a gente justamente quer aumentar ali a exposição da oportunidade para a maioria dos estudantes brasileiros, sabe? Então, por exemplo, né, enquanto eu estava ajudando, né, tentando buscar meios para divulgar o evento, eu entrei em contato com grupos de alunos de outras universidades, eu entrei em contato com departamentos acadêmicos de universidades, então, por exemplo, da UFMG, eu entrei em contato com o departamento de engenharia, e da UFPR também, e, tipo, eu acho que realmente é a questão de alunos começarem a tentar o concurso, virem para cá, né, fazendo essa representatividade, com o tempo, essas universidades brasileiras, elas vão começar a ser vistas pela Polytechnic como potenciais parceiras, assim, sabe, de duplo diploma. Porque eu acho que a gente tem poucas oportunidades aí de duplo diploma. Uma coisa que vale a pena dizer é que, assim, acaba que a maioria aqui nesse momento a gente tem a maioria é USP, ITA e IME, né? E aí a galera, e principalmente uma coisa sobre o ITA e o IME é que eles são institutos militares, né? Na USP, mesmo que você não consiga por duplo diploma, se você quiser voltar e formar na USP, existem artigos que te permitem, assim, acho que é o artigo 80 que você volta, você não faz duplo diploma, mas é como se você tivesse trancado a faculdade e você volta para formar, é um negócio meio maluco, assim. Então, assim, não digo que é impossível, assim, mas é realmente algo que você vai ter que procurar bem a fundo na sua faculdade. E, por exemplo, uma das coisas legais do duplo diploma, né, é que dos 5 anos de Poli-USP que eu faria, eu faço 4 e 3 aqui, né? Então, você teria que fazer se for 5 mais 3, aí ficam 8 e começa a somar. Mas também o diploma, principalmente, depende muito do que você busca, porque tem muita gente que acaba trabalhando no Brasil só com o diploma da Polytechnic por conta disso. E realmente, se você for trabalhar na Europa, o diploma da Polytechnic conta 90%. Mas vamos passando para as perguntas que está chegando bastante. Amanda fez uma pergunta sobre a equivalência. Como é que funciona aqui? Todo mundo que entra na Polytechnic entra no primeiro ano. Tenta desde o começo. Não tem como ser diferente, porque eu acho que deve ser alguma coisa militar.
Nas outras escolas tem como, inclusive amigos nossos fizeram esse ano do IME, de entrar já no segundo ano com equivalência de matéria. Mas como é que funciona a Polytechnique? A Polytechnique, ela, como outras escolas da França, os franceses têm que fazer um negócio antes que se chama Prépa, que é como se fosse o nosso ciclo básico de engenharia no Brasil, Só que em formato de cursinho. em assim. formato de cursinho. São 3 anos, muito Intenso. exercício e muito intenso. E aí depois eles prestam a prova para entrar. Então eles estão entrando aqui como se fosse saindo de cursinho, fazendo o básico. Então não tem nenhuma equivalência, mas também tem equivalência, entendeu? Porque o mínimo que a gente tem que ter é o básico de engenharia para entrar aqui, Sim. que é onde a gente chega para fazer. Né? É como se, tipo, aqui começando o primeiro ano da Polytechnique é realmente o primeiro ano, mas se fosse para fazer uma equivalência com os níveis das matérias e o que a gente estuda, realmente seria como a gente poderia considerar um terceiro ano já de faculdade, assim. Tem algumas matérias que pode ser que a gente, né, tem algumas pessoas que vão ser repetidas, né? Por exemplo, eu no ITA eu já tinha tido uma matéria de mecânica quântica, então aqui a gente está tendo de volta. Mas, sei lá, eu acho que é tipo, pelo menos eu posso garantir que, no mínimo, assim, o nível de exigência e o nível das matérias que a gente tem aqui é uma base completamente diferente e eu acho que prepara muito mais, assim, para o segundo e terceiro ano da Polytechnique aqui. E a base de matemática deles é muito forte, então mesmo você vendo a mesma coisa, é um ângulo um pouquinho diferente, não é sempre a mesma coisa. Outra pessoa perguntou sobre preparação para exame oral. A Milena perguntou, né? O Kim estava falando, se você quiser falar sobre o Drive. Então, tradicionalmente aqui a Brasilix a gente tem um Dropbox, um Drive, né, de materiais. Ele está um pouquinho desatualizado. Uma das coisas que a gente vai fazer aí para frente vai ser realmente atualizar esse material. Então, lá dentro a gente tem livros, né, de matemática e física para realmente de materiais que a gente recomenda para estudar. Temos até listas aí de exercícios que foram encontradas, né? A gente encontrou de prepás, né? Esses cursinhos aqui franceses. E também alguns PDFs ali de preparação, de explicação assim, um pouco do concurso. O nosso plano, na verdade, é fazer um novo PDF meio que com os bizus gerais, assim, para tudo, sabe? Então, explicando dentro de cada matéria, assim, dentro de álgebra linear, qual que é o conhecimento mais específico que eles esperam, sabe? Diagonalização de matriz, não sei o quê. Então, a gente vai estar disponibilizando também lá na bio do Instagram o Dropbox com os materiais, né, que já existem. Eles podem estar um pouquinho desatualizados, mas, né, se vocês quiserem, a gente vai estar atualizando sempre que possível. Se vocês quiserem, né, tirar alguma dúvida específica aí sobre o exame oral, também podem ficar à vontade. O Henrique Reis, ele falou sobre... Diga aí. PoliUSP. PoliUSP é assim, na PoliUSP, digo que todos os editais de duplo diploma que você vai prestar, a maioria das escolas você vai querer prestar no meio do terceiro ano para vir no meio do quarto, né? Então esses 7 semestres, eles se referem ao que você já vai ter feito do curso antes de vir para cá. E, enfim, na PoliUSP você vai acabar tendo um período vai ser uma organização um pouco diferente, né? Então você vai aplicar primeiro para o duplo diploma, e você depois. E aí depois você vai fazer todas essas outras etapas, mas enfim, também depois deixo o meu contato à disposição para esclarecer coisas mais específicas da PoliUSP. Saída de editais da inscrição. Acho que é pelo próprio site deles, né? Pode falar. Terminando esse do Henrique Reis, que ele falou, eu acho que ele deve ter pensado porque eu falei do segundo ano, que eu acho melhor, né? Quando você faz o segundo ano, você faz por fora da universidade, né? Como do IME a gente não tinha duplo diploma, a gente tem que fazer o processo nós mesmos. Por exemplo, aqui, né, o pessoal do ITA tem duplo diploma, né? A maioria, na verdade, a minoria do nosso ano aqui veio sem duplo diploma. Mas a gente tem, por exemplo, o Natan, né, um dos 6 do ITA que vieram, que ele, ao invés de... Ele tinha disponibilidade de fazer o duplo diploma no ano seguinte, mas ele decidiu fazer um ano antes. Então, em vez de ele começar a aplicar no 7º semestre... Não, mentira. No 5º semestre, ele começou a aplicar no 3º, e aí ele se desligou, né? Ele se desligou do ITA e saiu do ITA e veio para cá. Então, geralmente assim, né? Segundo ano para quem não tem o duplo diploma e terceiro ano para quem tem.
Acredito que o pessoal tenha, Daniela, acho que o pessoal deve ter mandado aí o link, mandou com o link das informações. Que mais aí? E no retorno, consegue um registro de classe, CREA ou CONFEA? Tem essa No meu questão caso, aí. no meu caso, como é duplo diploma, é meio diferente. Eu não sei para você se você está ligado, Franco, ou não. Como que funciona? Tá. A gente fica aí a ser respondido no nosso Instagram. A gente Não. fica com essa. Não, então, Pode falar. é porque, por exemplo, se você não está indo para o diploma e você quer que seu diploma seja reconhecido pelo Brasil, você vai ter que fazer a equivalência com as matérias de outra faculdade, uma faculdade brasileira. Pelo pouco que eu sei, é um processo complicado, não é algo simples. E geralmente, como o título de engenheiro na França é uma coisa mais geral, é mais fácil fazer em relação a um curso, por exemplo, de matemática aplicada do que engenharia mecânica e engenharia da computação. Mas eu não tenho uma informação muito específica como é esse processo. Tá. Aí, JP, liga o mic do Renan. Oi. Bom, O pessoal tem- perguntou ali, o pessoal já respondeu, mas só comentar a Não, respeito do Lê sobre a prova de conhecimentos gerais, né? Conhecimentos gerais entre aspas, assim, porque realmente é só, eles nos dão 20 minutos para ler um texto, geralmente um texto de divulgação científica, assim, no meu caso foi um texto da revista Nature sobre inteligência artificial. Aí a gente tinha 20 minutos para ler, reler, se a gente quisesse tomar nota, fazer um resumo. E aí depois era basicamente um bate-papo, assim, 30 minutos, 20 minutos com o avaliador, falava sua opinião, dava meio que uma visão geral ali sobre o tema, realmente um bate-papo, assim, sem nenhuma pressão. E a parte da entrevista, ela é basicamente sobre sua carta de motivação, assim, é sobre você, sabe? É bom ter a história que você contou na carta de motivação bem em mente ali na hora para trocar ideia com o avaliador, mas é realmente sem pressão nenhuma, assim. E é válido também, por exemplo, um dia antes dar uma estudada em quem são os cientistas que passaram na Politecnique, falar que, eu me inspiro muito em tal pessoa. Tipo, essas carteadas assim dá para fazer na hora. Tipo, eu coloquei lá alguns alunos internacionais notáveis ali da IX, sabe? Tipo, eu nem conhecia antes, mas eu tinha procurado justamente para botar na minha carta de motivação. Ou ler uma ou outra artigo científico da Nature antes de negócio, porque só eles para vão se te perguntar, acostumar. você é acostumado a ler artigos científicos? Nossa, com certeza. Eu li um que passou esses dias. E aí, tranquilo. Não que eu tenha feito, né? Mas eu acho que dá. Opa, tá dando sim. Fala aí. Pode falar. Sobre a validação do diploma, tem um grupo no WhatsApp com o pessoal que é formado há muito tempo já na X. Eles estavam discutindo isso alguns meses atrás. Eles falaram que normalmente tem dois bizus. Ou você valida com uma engenharia... Hoje, acho que se para para validar com a engenharia matemática da UFRJ, ou você valida com uma engenharia da UFMG, sei lá. E aí você... Ou até o colega que falou também, a Federal do ABC também. Então, tipo, tem algumas faculdades no Brasil que validam um diploma que você fez fora. E eu acho que, em tese, você sai com um diploma dessa faculdade. Eu acredito que isso permite você ter o CREA, né? Que é normal. Acho que é só isso. Ótimo. Aí, Sabrina, tem uma dúvida aí para você. Tá perguntando sobre o XOF aí. A Amanda perguntou. Sim, então, Amanda, tem grupo de extensão de praticamente tudo que você pode imaginar. Tem BNE de grupo de feminismo, de suporte entre as mulheres. E eu diria que, assim, a presença feminina na Politecnique de francesas, eu considero assim, dependendo da sessão que você está esportiva, é razoável. Na minha visão, pelo menos na minha promo, foi similar ao nível do Brasil, assim. Eu estava na escalada e assim, na escalada a presença feminina era bem baixa. Nós éramos apenas 5 em, tipo, 45 pessoas. Mas outras sessões, tipo, no meu ano teve, no FUT, foi um dos primeiros anos que tiveram mulheres na sessão de futebol. E eram, acho que 12, assim, em um universo de 40 também. Então, essa proporção varia muito de sessão para sessão, mas eu
assim, pessoalmente eu não sentia, claro que é subrepresentado, mas isso eu diria que em qualquer área na grande maioria das áreas de exatas, então é complicado, mas eu nunca me senti coagida a participar de alguma coisa. Então, acho que essa presença, pelo menos entre as francesas, é mais alta que entre as internacionais. Então, o que eu sinto é que tem muitas mulheres, a proporção de mulheres francesas é mais alta do que as internacionais, mas tem sim binês e iniciativas ligadas a isso, sim. O Samuel perguntou aí se... minha pergunta é sobre coisas fora da universidade. O que vocês fizeram que recomendam fazer? Cara, eu acho que depende muito, assim, de cada um. E eu acho que é uma coisa que eu sempre falo para quem me pergunta sobre... o Carlos quer falar? Acho que não sei se o Carlos está podendo abrir o microfone. Não, pode terminar aí. Não é relacionado à pergunta, não. Pode falar aí. Tá. Eu só ia comentar, né, que todo mundo que me pergunta assim sobre dica para carta de motivação, né, e acho que isso tá ligado muito ao que você fez no Brasil, né, fora da universidade ou dentro mesmo. Eu não acho que tenha alguma coisa que seja definitivo, assim, algo que a Polytechnic procure, assim, um perfil específico, sabe? Porque vem gente aqui, que nem o que o Rafael falou, sabe? O Varanda falou. Ele mesmo não acreditava que ele ia, né, ter passado, mas o perfil dele que ele tinha feito, sabe? Tinha sido vice-presidente do Grêmio da Poliusp e tudo, tinha participado de outras coisas, né, outros grupos de extensão que não tinham necessariamente a ver com a parte técnica, fez com que, né, um perfil que a Polytechnic curtiu. Então, o que eu digo geralmente para quem pergunta qual que é algo que você acredita ser bom para colocar na carta de motivação, eu digo que, no geral, é você ser coerente com a sua história, sabe? Então, poxa, se você pretende, sei lá, trabalhar com Big Techs, trabalhar com IA, sabe, você vai tentar ali encontrar algum meio de falar que, poxa, você se interessou, você foi atrás de algum hackathon, você foi, sabe, você fez um projeto de pesquisa dentro do departamento de computação da sua faculdade. Se você é um cara que, quer trabalhar com engenharia raiz, assim, sabe, você não vai botar que você, sei lá, você pode botar, mas tipo, não é muito coerente você botar que você fez um estágio na BTG se você quer trabalhar, sabe, com engenharia raiz, assim. O Matheus tá rindo aí porque ele fez BTG. Mas vou falar que bota, mano. Tipo, bota, sabe? Mas, tipo, mas é que eu acho que você vai correr atrás de alguma coisa, correr atrás do que você gosta. Exato. Não importa se é no Grêmio ou se for uma coisa mais técnica. Sim, não se restrinja achando que, de alguma forma, a Polytechnic vai buscar algum perfil específico de você, sabe? Vou falar, mano, vou até contar um pouco da minha história, assim, que acho que ela exemplifica um pouco nesses momentos, assim. Tipo, acaba que existe uma exigência com relação a resultados acadêmicos e, em comparação aos demais alunos, eu sempre tive tipo, não tava num nível muito abaixo, mas não tava igual, sabe? Então, é isso que eu falei, eu nunca achei que eu ia conseguir. E aí mas assim, uma coisa que eu fiz muito na faculdade foi extracurricular, participei momentaneamente de grupo de acapela, de grupo de drone, eu fui vice-presidente do Grêmio, fui diretor do jornal. E aí eu coloquei que, sei lá, no ensino médio eu consegui medalha de prata na Olimpíada Paulista de Linguística. E assim, vou falar que na hora da prova, uma das coisas que mais bateu o santo do cara comigo foi isso. Falei, pô, assim, comecei a escrever no ensino médio, comecei a pegar paixão por escrita, aí eu virei diretor do jornal, virei vice-presidente do Grêmio, representante lá da comissão de ética, e o cara começou a falar, pô, que da hora, pô, que da hora. Mas a grande coisa é que você vai escrever um SOP, um Statement of Purpose, e real, o que você fez tem que tá meio que correlato com a pessoa que você é, com o que você quer, e realmente, tipo, não tem muito segredo. Pode dar certo, pode dar meio errado, é uma ciência meio inexata, assim. Mas, tipo, se tem alguma coisa, pô, nossa, meu negócio é fazer robô que briga, fazer rinha de robô. Então, faz e se dedica a isso. Se você se dedica a isso, talvez você tenha a oportunidade de participar de algumas coisas que vão chamar atenção, sabe?
No momento, se você chegar na entrevista, você vai ter algumas coisas para compartilhar com eles, né? Que foi o meu caso. Então, assim, a experiência extracurricular, ela conta também como um diferencial. Acho que você ter feito bastante coisa, você conseguir transmitir um pouco da sua bagagem para o cara, seja pelo seu statement of purpose na primeira etapa, então escrever um texto real robusto, assim, tipo, tem que gastar uns neurônios, assim, para escrever esse texto. Não é algo que você vai mandar um áudio pro chat GPT e vai sair pronto, assim. Vai ter que escrever, né? Vai ter que conjugar verbo, mas vale muito a pena, assim. Mas, desculpa, eu até falei demais. Mas o. Qual que é? Tinha uma pergunta aqui. Só um ponto antes, Varanda. Pode falar, por favor. Porque a maior parte de nós, os que não são do ITA ou do IME, estão acostumados com o ambiente de universidade, né? A IX, ela não é uma universidade, entram por ano 500 pessoas e no campus tem no máximo 1.000 pessoas, ainda que seja integrado com o IPP, não é como se uma vez que você esteja na IX, você vai ter acesso às aulas na École de Pont, ou na Instal, ou na Telecom, isso não acontece, não tem essa integração com as outras escolas. O IPP é mais por conta de rankings internacionais, a existência dele. Então, tem áreas aqui que são subrepresentadas naturalmente. Não dá para uma escola com 500 pessoas ter todas as áreas presentes. Talvez, se você não esteja tão interessado em estudar coisas de ciência de base, matemática, física, porque nesse sentido a Politécnica é bem insistente. Tem que estudar várias áreas, vão ser áreas de ciência mais básica e um pouco menos aplicadas. Então, é uma baita escola, é uma baita oportunidade, mas não são todos os caminhos que tem que passar por aqui. Nem tudo, dependendo do que você quiser fazer, talvez a Politécnica não seja o caminho optimal. Se você quiser, sou muito interessado em engenharia civil, já tenho meu plano bem traçado, não tenho tanto interesse em estudar ciência de base, uma École de Pont da vida, talvez seja muito mais interessante que uma École Polytechnique. Então, tem que ter bem claro isso para não chegar aqui e ver que talvez não conseguisse estudar o que tem tanto interesse. Tem que sempre fazer essa procura. Exato. Pois é, tipo assim, continuem acompanhando aí o Instagram da gente, porque esse tipo de pergunta, assim, né, que talvez seja algo mais particular, né, que o Carlos falou, poxa, é tranquilo na X de você querer se especializar, né, é muito bem valorizado aí a parte de engenharia mecânica, de engenharia elétrica, de engenharia civil. São perguntas, né, um pouco mais particulares, mais específicas, que vocês podem fazer lá no Insta, e que a gente vai estar sempre super aberto para responder, viu? Perguntaram sobre o 4A, né, o quarto ano. No quarto ano, na IX, a escolha de instituição parceira é feita mediante desempenho acadêmico durante a formação. No geral, sim. Então, a gente tem... No caso, dependendo talvez a Sabrina ou outros pessoal aí que estão no terceiro, quarto ano possam tirar essa dúvida um pouquinho mais específica, mas... a gente tem diferentes instituições, né, diferentes categorias aqui de instituições parceiras da IX, né? A gente tem instituições, por exemplo, várias instituições de mestrado francesas, como a ANS, né, École Normale Supérieure, ou o Instituto Polytechnique de Montreal, né, no Canadá, que são instituições que são parceiras, como, tipo assim, 100% parceiras da Polytechnique. Então, o quarto ano, ele é também feito, entre aspas, em duplo diploma. Então, você também não tem nenhuma necessidade de pagar pela universidade, né? É a Polytechnique que vai custear isso para você. E nisso, eu acho que tem muito mais facilidade de você, né, passar nessas oportunidades dessa categoria de instituição. Também tem aquelas universidades que elas são parceiras, mas não são exatamente nesse duplo diploma. Então, por exemplo, instituições aqui da Europa ou principalmente do Reino Unido, assim, né? Então, Oxford, Cambridge, instituições dos Estados Unidos, até, tipo, Tokyo University, Universidade de Singapura, Beijing, são algumas universidades que são parceiras, mas não 100%. Então, você tem que fazer a aplicação do mestrado como uma aplicação padrão, né, normal. Então, você vai ter que ter, né, o GPA vai considerar, né, a média dos seus anos do histórico de matérias, o seu currículo, né, o que você fez, pesquisa ou estágio,
Então, todo um processo padrão de aplicação de mestrado você vai ter que fazer. E ainda tem aquelas universidades que não tem nenhuma parceria, você ainda pode aplicar para fora. E aí eu acho que é só um processo um pouquinho mais complicado, você tem que ter todo acho que um projeto, né, para poder explicar por que você vai aplicar para essa universidade, não outra, para o 4º ano. Mas, sim, no geral, normalmente, né, independentemente, você tem que ter um bom desempenho acadêmico aí para ser selecionado para uma boa universidade, ou se você quer, né, escolher com liberdade a instituição que você for fazer no 4º ano, é preferível ter um bom desempenho acadêmico, sim. Sobre a parte militar, o Carlos já respondeu bem no chat, mas assim, acaba que a gente participa de algumas cerimônias, assim, falar que né, às vezes acordar às 7 horas da manhã para ir no lago, verem hastear a bandeira da França e cantar Marselhesa, não é uma coisa que te dá prazer, assim, mas não é uma coisa que, assim, é desagradável ao ponto de ser, tipo, não é tipo militar que nem o IME da vida ou que nem qualquer coisa assim, é tipo, realmente é uma parte meio B da vida aqui, sabe? Às vezes no princípio, assim, o seu chefe de secção, que é um militar, vai estar meio tipo no seu pé para ver se você tá indo em todas as aulas, se você tá fazendo tudo certo, mas depois meio que, tipo, é só no princípio. Honestamente, tem umas coisas aqui que, tipo, é meio complexo, assim, mas tipo, acho que vá com a cabeça que meio que foda-se a parte militar, assim. É meio. São problemas, assim, são problemas bem lidáveis e dão uma dimensão legal pro negócio, assim. É legal, assim, tipo, as cerimônias que você faz, dá até pra gostar se você. Dependendo de quem você for. Mas Mas aí. Mas assim, só às vezes dá um pouco sem sentido pra gente, mas tipo, pô, a gente ganha o uniforme lá, né? Ganha entre aspas, a gente é obrigado a comprar, mas a gente ganha o direito a ter um uniforme, espada, o chapéuzinho lá. Vou até pegar o chapéuzinho depois pra mostrar na câmera. Mas mas é legal. Tipo, é bem legal, assim. Essas partes são divertidas. Algumas coisas você fala, nossa, que da hora isso. E ajuda, principalmente no começo, você chegando aqui no meio de um monte de gente, não falando francês direito, ajuda você a se sentir um pouco pertencente, assim, tipo, que essa escola te pertence. Pelo menos pra mim teve isso, né? Mas, tipo, talvez pra algumas pessoas não. Acho que é muito pessoal, assim, mas é foda-se. A grande resposta aqui é foda-se. Sim, não, relaxa, Amanda, de verdade, é tipo... Na verdade, sinceramente, eu acho que a palavra desconfortável nem se aplica assim, sabe? É só, talvez seja para algumas pessoas seja uma inconveniência, para outras é bem descontraído, assim, tipo, o militarismo, como ele é na França, ele é completamente diferente do que ele é no Brasil. Né, eu estudei no ITA, o Matheus aqui estudou no IME, então é ainda mais absurdo, mas, cara, não dá para nem comparar, assim, sabe? Por exemplo, aqui eu sou do basquete aqui, e o nosso chefe de sessão, ele é até um pouquinho rígido, assim, sabe? Ele exige que você, pô, dê alguma Vai na satisfação aula. pra ele. Ele exige que você vá na aula, assim, sabe? Mas, tipo, é completamente foda, assim, sabe? É sempre meio que um teatrinho, assim, para você fazer. E, sabe, pô, eu nunca imaginaria, por exemplo, um militar, um sargento do Exército Brasileiro falar assim para mim, pô, né, no caso, essa experiência específica, né, que eu tive com o meu chefe de seção aqui, que é um sargento, que eu falei, poxa, talvez no final do ano a minha família venha aqui na França me visitar e talvez vá faltar uma semana inteira, talvez eu vá receber o meu irmão aqui para dormir no meu quarto e, tipo, eu tava esperando ele falar, pô, é inadmissível você faltar uma semana, não tem como receber seu irmão aqui. E ele falou, não, só me avisa antes, tá suave, a sua, sabe, prioridade é receber sua família, você é aluno internacional, pô, aproveita, só me avisa antes para não assustar que tem um moleque do nada que eu não conheço, um adolescente aqui que eu não conheço morando no prédio. Então é tipo, eu nunca imaginaria que um sargento, um militar brasileiro teria essa flexibilidade, assim, sabe? É muito de boa. Mas aí também Depende do chefe. Depende do chefe. Por exemplo, o chefe da escalada, ele estava fazendo entrevista para conhecer mais os alunos, e aí a gente ia ter uma aula no teatro.
e que são... É um pouquinho da faltata. E aí, ele tava fazendo as entrevistas e eu era o próximo. E eu não queria ficar, tipo, para deixar para outro dia, porque senão eu ia ficar com esse negócio pendente. E aí eu já entrei na sala dele. Aí ele falou assim, vocês não têm aula agora? Eu falei assim, mas é um feed de não sei o quê. Aí ele falou, vocês nem ligam, né? Entra aí. Aí ele fez a entrevista comigo durante o tempo de aula, entre aspas. Assim. Mas, por exemplo, do FUT, o pessoal fala que... Do FUT cara, nem é o chefe de sessão, é o coach, né? É o cara que faz treino esporte que bota meio terror, assim. Mas e vale a pena falar que também tudo que é militar é bem ocasional, né? Então, o exemplo que eu disse que ter que acordar às 7 horas da manhã para ir lá no lago cantar Marselhesa é um negócio tipo, que acontece de vez em nunca, assim, sabe? Não é toda semana isso, assim, só para esclarecer. Tem alguma pergunta que a gente perdeu? Se alguém não teve sua pergunta respondida, avisa aí. Mas eu acho legal o Caio falou, né, pra gente explicar a diferença entre Amphi e PC. Aquela foto que a gente tinha botado até em um dos slides, que era tipo uma foto de um auditório, assim, né? Ele é o maior auditório aqui da X, né? E ele é onde acontecem, pelo menos aqui no primeiro ano, no tronco comum, os Amphis, né? Que é diminutivo para anfiteatro, e são as aulas de exposição, né? São as aulas completamente expositivas, o professor está lá num púlpito fazendo a exposição ali do slide gigantesco ali no auditório. E essa é uma aula que, né, é meio... Sem perguntas, né? Só realmente expositiva, sem obrigatoriedade de presença. E, né, no contraturno, não necessariamente no mesmo dia, né, mas a gente tem no contraturno as PCs, que são as pequenas classes, e elas são aulas de exercício. Eles dividem toda a turma em mais ou menos 30 pessoas no máximo, assim, e elas são aulas completamente de exercício, né, você tem uma lista para resolver, você tem um professor específico ali para tirar suas dúvidas, para orientar no estudo. E, sinceramente, eu acho que, tipo, não tem ninguém aqui que... Todo mundo, eu acho que a experiência padrão é chegar na X e valorizar muito esse sistema, porque, poxa, é extremamente diferente, assim, do Brasil pô, é muito bom. Tipo, não, ele permite você ir muito mais rápido do que sim. a universidade normal. E você também consegue perceber quando que você está atrasado. Sim. E não é um negócio muito... Como eu disse? Ele é bem dinâmico, assim, sabe? Você permitir, ainda assim, né? Os Amphis, eles são gravados, né? Caso você perca algum e tudo. Basicamente, assim, a aula mais importante, que não é... que tem, né, folha de presença e tudo, é a PC. E aí... ela é realmente a mais importante, porque é ali que você, de fato, aprende, assim, sabe? Tem todos os exercícios ali de fixação, é tudo bem pensado para você aplicar ali o conhecimento que você teve foi exposto no Amphi. Mas só complementando, né, o que o pessoal falou, o militarismo aqui é bonitinho para tirar foto, assim, sabe? Tipo, todo mundo, sabe, indo nas cerimônias e, sabe, a cerimônia de entrega de bicorne, né, que é a entrega do chapéu, sabe? Foi lá no Hotel des Invalides, lá em Paris. E, poxa, foi um evento, sabe, que a gente foi lá com o grande uniforme em Paris, sabe, tipo, é um negócio que você se sente especial ali, sabe, no momento, e é bizarro, assim, até o JP me contou que, tipo, teve gente parando ele na rua, assim, sabe, pessoas estranhas em Paris, parando ele na rua, ele de uniforme, pra tirar foto com eles. Sim, tipo, bizarro, assim, sabe? É realmente meio bizarro, assim, a percepção do francês geral em relação aos alunos da Polytechnique. Justamente por toda essa questão da história, da tradição daqui, sabe? Acho que é isso. Pois é. E sim, Amanda... não. Eu acho que esse evento não deve ter sido gravado. O evento do Ixo Feminino, você perguntou. Salve, Alan. De boa. Cara, eu acho que a gente deve ter respondido tudo. Se alguém
tiver mais uma dúvida. Vou jogar meu número aqui também, acho que todo mundo pode. Acho que assim, se vocês tiver. Manda também, assim, tem o Instagram lá da Brasilix. Fiquem à vontade para mandar no privado, manda direct, a gente responde sem. Ah, É verdade, o Nagai ele falou que é uma passadinha. Nagai, você quer falar alguma coisa aí? Ele tá com permissão. Se quiser falar alguma coisa, Se quiser, tá com o permissão. JP é o... Eu permiti. Pô, você quer falar alguma coisa? Acho que ia ser legal se você falasse um pouquinho aí como é que tá sendo em Londres e tudo. Acho que você como formado, né? Tipo, o quão difícil que foi o processo também. O processo aí pra... Enfim. Oi, vocês estão ouvindo? Então, Eu não testei meu setup antes, então assim, eu fui meio que pego de surpresa. Tá uma bagunça aqui, inclusive. Qual que era a pergunta? O que é para falar sobre Londres? Cara, se quiser falar aí a sua experiência A também. influência também do diploma, depois, se você achou que foi fácil, difícil. Na empregabilidade, tudo. Só para deixar claro aí pro pessoal, tipo, teoricamente eu estaria no 4º ano agora, então eu acho que da galera que tá falando eu devo ser o mais velho aí em questão de turma, mas eu optei por não fazer o 4º ano, isso é uma coisa que eu não sei se vocês comentaram também, mas a gente pode fazer o 4º ano, que é o caminho normal, no caso, a gente faz o mestrado, a gente vai para uma outra faculdade, parceiro ou não, ou você pode só ir trabalhar, tipo, você pega, faz o seu estágio, às vezes dá bom e foi o meu caso, tipo, no estágio do meu 3º ano, eu fui aceito para fazer um estágio aqui num hedge fund aqui de Londres, tal. Aí o meu chefe, ele era francês também, então isso foi uma coisa boa pra cacete, porque ele conhecia a X, assim, acho que a maioria dos franceses conhece a X, como falaram aqui. E basicamente eu trabalho com ele o dia inteiro e a gente só fala em francês. Então, assim, o fato de eu saber falar francês me ajudou pra um cacete, assim. Porque na empresa, agora eu sou do grupinho dos franceses e também dos internacionais. Então, assim, eu acabei entrando no grupinho só porque eu falo francês. E, querendo ou não, isso foi um pouco graças a X. Depois que eu acabei o estágio, meu chefe gostou do meu trabalho e tal, e ele falou, não, seria legal se você ficasse, né, tal. Aí eu falei, tá bom, não vou fazer o 4A. E aí eu acabei me mudando para Londres, definitivamente, e é isso, cá estamos nós. Mas daí eu acabei não optando por fazer o 4º ano. Eu acho que foi uma decisão boa para mim. Eu acho que para quem quer seguir um caminho acadêmico, quer ser professor ou pesquisador e tal, é importante fazer. É meio que o caminho padrão, tu tem que fazer o 4A, depois você faz o doutorado, etc. Mas se você quer só trabalhar tal, ir para a indústria logo, tipo, talvez não seja necessariamente tão importante assim. Mas é isso aí, essa foi a minha experiência no caso. E até o presente momento está sendo bem boa, então eu espero que continue assim. Mas é isso. Não sei se adicionei alguma coisa de útil. E se tiverem alguma pergunta específica, vocês podem me fazer aí que eu respondo, sem problema. Não, total, já adiciona demais. A gente também tá, como estamos gravando aqui o evento, vamos deixar disponível, é sempre bom deixar o máximo de informação aí. Mas, pô, galera, eu acho que é isso. A gente passou bastante tempo aí, também deve estar chegando a hora do almoço aí no Brasil e pá. Vamos finalizar o evento. Muito obrigado para todo mundo que participou, todo mundo que falou aqui. Enfim, muito obrigado. Acompanhe a gente no Insta, a gente vai estar sempre postando outras coisas. E quaisquer outras dúvidas, sempre falem com a gente. A gente também vai colocar a gravação na bio. Vamos colocar o link do grupo de WhatsApp, né, da X26, né? E é isso, vamos falando, vamos se motivando e se vocês puderem também ajudar a divulgar mais a X, a oportunidade, divulgar a gente aí com seus amigos. É isso. Muito obrigado. E assim, lembrem que a oportunidade ela é possível, ela pode parecer distante, mas ela é possível, ela é alcançável e ela tá aí, assim. E aí, de repente, você tá estudando e de repente passa um momento você é comandante de greve na USP, aí passa 1 ano e meio você tá de uniforme militar na França, mano. E aí acontece, assim. Então a vida acontece, tentem, assim, não... A única coisa que eu falo, assim, não deixem de tentar por medo de dar errado, assim, o não seja tem, bora pra frente e é isso. A motivação
motivação que me deram na época é a prova é de graça, então pelo menos façam. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.